Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 236 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski, capítulo 5, da segunda parte. Levanta-te, toma o menino. Saltou bruscamente da cama, como se despertasse ao ruído do trovão. A voz que ouviu em sonhos parecia estar suspensa no ar. No aposento, porém, fracamente iluminado por uma lamparina, não havia nenhuma pessoa estranha. No outro leito, viu Miriam adormecida ao lado do pequeno Jesus. José pôs a mão no peito. O coração batia com violência. Repassou seus pensamentos. Ao deitar-se, estava cheio de admiração. A visita dos viajantes de remotas terras o inundara de uma alegria incomensurável. Por fim, pensou, aproxima-se a hora da glória. As dificuldades dos últimos meses haviam cansado José. O último ano tinha sido muito duro. A hostilidade da família não desaparecera. Durante todo esse tempo, ninguém os tinha visitado. Ninguém os tinha ajudado. Acabara-se o dinheiro recebido em troca do anel. Viviam unicamente graças à ajuda dos pastores. Pouquíssimas vezes pôde fazer algum trabalho, e apenas porque as encomendas provinham de pessoas de fora da aldeia. Viviam na pobreza, quase na miséria. Tinha renunciado ao projeto de permanecer em Belém. Passou por sua cabeça ir para a montanha, em casa do sacerdote Zacarias e sua mulher. Quando, porém, José começou a perguntar por eles, ficou sabendo que os dois anciãos tinham morrido quase ao mesmo tempo e que um parente distante se encarregara do filho. Então, decidiram regressar a Nazaré. Ali estava a irmã de Miriam, estava Cleofas. A cidade de Galileia lhes dera prova de sua benevolência. Mas, para empreender semelhante viagem com o menino, precisava de dinheiro. A visita dos magos resolveu a questão. O colar de ouro, presenteado por Baltazar, era muito valioso. Podiam vendê-lo por partes e viver com ele por muito tempo. Agora podemos regressar, disse a Miriam, depois da visita dos magos, quando se preparava para dormir. O Altíssimo nos ajudou. Ele sempre ajuda. Sorridente, Miriam inclinou-se sobre o menino. Ele mesmo, que balbuciava em voz baixa e erguia os braços para ela, foi quem resolveu seus problemas. Miriam jamais proferira uma única palavra de queixa pelo acontecido em Belém. José via que ele compartilhava de suas preocupações e, no entanto, sempre tratava de atenuar o ressentimento dele para com seus irmãos. E, apesar de nunca ter dito, percebia que ela se sentia à vontade no povoado que os repelia. Notou também que a proximidade de Jerusalém lhe inspirava um estranho mal-estar, impossível de explicar. Ela conhecia melhor que José a cidade santa e sempre se referia a ela com veneração e amor.
mas agora sentia que ela estava disposta a afastar-se o máximo possível de Jerusalém, como se esse lugar ameaçasse seu filho de algum perigo. Deitado em seu leito, com as mãos sobre a cabeça, com os olhos fixos na baixa abóbada da gruta, onde se refletia a luz indecisa da lamparina, ele recordava o acontecido. A glória, cuja chegada estava esperando, apresentou-se com aqueles 3 seres estranhos, de vestes amplas. Era algo simultaneamente misterioso e surpreendente, pois os que haviam prestado a reverente homenagem ao filho de Miriam eram pagãos de terras distantes que professavam outra fé. Os mais próximos não o receberam. Os grandes de Israel nem mesmo ficaram sabendo dele. Apenas o tinham honrado uns pastores meio selvagens, 2 anciãos piedosos e aqueles estrangeiros. O menino ia crescendo. Logo completaria 2 anos e, no entanto, continuava sendo um menino como os demais. Observando o desenvolvimento dele, em vão procurava por sinais de algum amadurecimento fora do comum. O pequeno começava a falar. As suas primeiras palavras estavam cheias de equívocos que divertiam sua mãe. Quando estavam juntos, era quando os 2 se sentiam mais felizes. O menino chamava, acompanhava-a com o olhar, ria, feliz, quando ela aparecia. Quando ele começou a dar os primeiros passos, corria entre risadas alegres das mãos estendidas de sua mão para os braços de José e vice-versa. Agora já andava sozinho, bem aprumado, e sem medo estendia o braço para o asno ou agarrava com seus dedinhos o pelo áspero do cão. Os animais lhe permitiam tudo. O cão não se separava dele. Lambia-lhe a carinha e as mãozinhas. Muitas vezes dormiam encolhidinhos juntos. Se havia alguma coisa que o distinguia dos demais meninos, era apenas o seu grande amor por todos os seres vivos que o rodeavam. Aqueles sábios do Oriente perguntava a si mesmo: puderam ver algo mais do que qualquer outra pessoa poderia avaliar? É que, de fato, ficaram de joelhos e renderam homenagem ao menino como se soubessem de seu nascimento milagroso. Eu sei disso, pensava com pesar, e, no entanto, continuo procurando por algo mais. Não se apagara de sua memória o que José ouvira naquela noite em que queria fugir, carregando em si toda a culpa. O poder do Altíssimo dispôs que Miriam desse à luz um filho, e ele fora chamado para ser a sombra do verdadeiro pai. Acreditava firmemente que era assim, que todo o acontecido não era uma ilusão. José tinha aceitado seu papel de sombra. Amava a Jesus, mas o amava, acima de tudo, por ser filho de Miriam. Continuava precisando conhecer melhor aquele sobre quem exercia a tutela paterna. A voz que acabava de ouvir fez com que José se sentasse em seu leito. Estava seguro de que não estava dormindo, mas devia ter cochilado, pois não havia ninguém na gruta. A lamparina mal ardia, uma pequena luz trêmula. Longe dela, tudo desaparecia na penumbra. Ouvia a respiração dos adormecidos. A respiração de Miriam, mais profunda, e a do menino, mais rápida e leve.
No fundo da gruta, atrás de um tabique, estava o burrinho. Não se ouviam outros sons. Apesar de tudo, José não voltou a se deitar. Pôs os pés no chão frio. As palavras que lhe parecia ter ouvido soar ao seu lado completavam as palavras que tinham sido ditas em sonho. Tinha de ter estado adormecido, porque se lembrava de ter visto um estranho envolto em uma espécie de manto colorido e com asas irisadas. Jamais tinha visto alguém semelhante. Como judeu observante da lei, costumava fechar os olhos diante das esculturas e pinturas que retratavam figuras humanas. Contudo, haviam-lhe ensinado que antigamente, na tampa da Arca da Aliança, havia figuras de querubins. Aquele ser que parecia com um desses habitantes, aquele ser se parecia com um daqueles habitantes do céu. Lentamente, José extraía de sua memória o começo da fala daquele ser extraordinário. O rei Herodes quer matar o menino. Tendes de fugir. Tendes de ir para o país de Cã, a terra da qual Moisés um dia tirou o povo de Israel. Reuni vossas forças. Dificuldades e perigos esperam por vós. Desperta rapidamente a mãe. Pegai o menino. Não tendes tempo. Precisais apressar-vos. Fugi. José levantou-se e aproximou-se do leito de Miriam. Miriam, disse-lhe em voz baixa, para não despertar Jesus. Miriam, acorda. Ela abriu os olhos e imediatamente sorriu. Queres algo, José? Deve ser meia-noite. Deve ser ainda noite. É noite. Mas tinha de despertar-te, sussurrava. Vi alguém em sonhos. Devia ser um anjo. Era um anjo. E que te disse ele? Que fujamos imediatamente para a terra do Egito, porque Herodes quer matar Jesus. Ela saltou de seu leito, passou a mão nos lábios, que começaram a tremer. Oh, Adonai! Exclamou em voz baixa. Mas imediatamente se refez e voltou a ser ela mesma, serena e decidida. Vamos-nos imediatamente. Mas Miriam, era um sonho. Os sonhos só podem ser sonhos. Este sonho veio do Altíssimo. Tem certezas? Tenho certeza. Se tivesse sonhado com o anjo, tenho certeza precisamente porque foste tu que o viste, não eu, mas tu. Mas tu és o tutor, o pai. Sou uma sombra. És o pai. O menino foi dado a ti, tanto como a mim. Eu sou mulher. Se eu tivesse visto o anjo em sonhos, poderia ter sido imaginação. Mas se tu o viste, preparemo-nos rapidamente para partir. Vamos apressar-nos, José. Não podemos permitir que o perigo ameace Jesus. José começou a juntar rapidamente as coisas que queria levar. Inclinado sobre a bolsa das ferramentas, suspirou dizendo: Quando apareceram aqueles estrangeiros, pensei que tinha chegado o tempo da glória. Ela também estava recolhendo rapidamente as coisas mais necessárias. Voltou-se um instante para José. Eu também pensei isto por um momento. Mas te lembras, José, da palavra de Simeão? Lembro-me. Mas isso é impossível. Ele nasceu para a glória. Talvez, respondeu ela, queira antes provar nossa miséria humana. Então agora aqui eles vão partir.
Eu gostaria de ler mais um capítulo para a gente pegar toda o ambiente aqui, né? Então eu vou me alongar um pouco mais aqui, que eu vou ler o capítulo 6 também. Logo estavam empacotados os objetos mais necessários. Um pouco de roupa, alguma comida, umas poucas ferramentas de carpinteiro. José pegou o burrinho, pôs-lhe os arreios. Enquanto isso, Miriam vestia Jesus. Despertado de improviso no meio da noite, o menino chorava e resmungava. O pequeno costumava chorar pouco. Parecia-se com sua mãe, alegre e sossegado. Miriam falava com ele enquanto o envolvia em uns panos. Queria dar-lhe de comer antes de saírem, mas o menino se recusava a comer. A noite era fria. Apenas um pedaço de lua vagava pelo céu, entre uma franja de nuvens dispersadas pelo vento. Aqui e ali brilhavam fracamente algumas estrelas. Antes de pôr-se a caminho, José deteve-se um momento para refletir sobre a direção que devia tomar. A estrada para o Egito acompanhava a beira do mar. Para chegar a essa rota, precisava descer do altiplano da Judéia para a planície costeira. Passagem mais próxima entre os desfiladeiros rochosos, a passagem mais próxima entre os desfiladeiros rochosos era extremamente difícil. Ninguém passava por esse caminho. Os viajantes preferiam estender a viagem e seguir o caminho que ia de Jerusalém a Gaza, passando por Emaús. Eles, porém, não poderiam fazê-lo, pois se saíssem sua perseguição, iriam encontrá-los imediatamente nessa rota. Tinham de evitar os caminhos comuns e seguir por trilhas utilizadas normalmente pelos escravos fugidos e pelos ladrões. Na própria saída de Belém, abria-se na rocha uma grande fenda, em cujo centro corria a água das montanhas em tempo de chuva. Descendo pelo barranco escavado pelas águas, chegava-se diretamente a Azoto. Não podiam aparecer em Azoto, porque logo seriam descobertos. Tinham de evitar Azoto e atingir Ascalon. Em Ascalon, José conhecia um homem, a quem havia ajudado em outra época. Estava convencido de que ele lhe devolveria o favor, lhes daria abrigo para que pudessem descansar antes de prosseguir viagem. A partir de Ascalon, o rio da fronteira não estava muito longe. Depois do rio, começava o reino dos Naboteus, cujo soberano era aliado de Herodes. Só se sentiriam seguros depois de atravessar esse reino. Mas precisamente ali começava o perigoso deserto que chegava até as próprias portas do Egito. Tinham pela frente uma viagem longa e perigosa. Temos de ir por ali, apontou a direção com a mão. Miriam aceitou sua indicação sem dizer uma palavra. Não perguntava, não discutia. Ia montada no burrinho, sustentando nos braços a Jesus, que voltara a dormir. No começo, o caminho era plano. Por ali passava a estrada de Hebrom. Mas o abandonaram na primeira curva. Abandonaram o caminho, né? Apesar da escuridão, encontraram um trilho pouco utilizado que levava até as rochas. Chegando a elas, viram uma fenda parecida com um grande canal. Acima da fenda abria-se o céu. Tinham as estrelas a seus pés. O espaço parecia infinito. Detiveram-se, pois até o asno fincou no chão as quatro patas e se negava a dar um único passo. Dava a impressão de que, inevitavelmente, iriam cair no abismo. Mas a trilha conduzia ao vale exatamente por essa quebrada.
Primeiro, era preciso passar por uma estreita plataforma. Em seguida, saíram no meio de uma grande torrente, como em um rio. A senda zigue-zagueava entre pedregulhos e riachos de cascalhos. Ela desaparecia em certos momentos e então era fácil extraviar-se. José caminhava à frente, levando o burrinho, que bufava de medo. Tropeçava e a todo momento sentava-se nas patas traseiras, assustado. Miriam o seguia, levando Jesus nos braços. O menino ia apertado contra sua mãe e dormia. Tinham de andar com extremo cuidado e muito devagar. Do fundo da fenda soprava um forte vento do mar. Era recebido lá em cima com satisfação, como um agradável refresco, sobretudo depois de um dia tórrido. Mas no fundo do barranco o vento causava calafrios com sua fria umidade. Não sabiam se os misteriosos sussurros ouvidos ao seu redor eram produzidos pelo vento. Tinham a impressão de que alguém ia se aproximando deles rapidamente e que entre as rochas esmagadas ouviam-se passos rápidos e nervosos. À medida que desciam, a falha fazia-se mais profunda. De ambos os lados, as paredes rochosas mostravam-se mais abruptas. Por favor, vamos descansar um pouco, ouviu José às suas costas. Deteve-se prontamente. Ocupado em procurar pelo caminho, esquecera-se por completo de que Miriam levava o menino nos braços. Voltou até ela. Apoiada em uma grande rocha, ela respirava com dificuldade. Que estúpido sou eu, disse-lhe. Esqueci-me inteiramente de que levavas o menino. Mas tu estás procurando o caminho e levas o burrinho. Vou recuperar o fôlego e continuo em seguida. Eu pegarei Jesus agora. Não, não, não. Claro que sim, eu o levarei. Tem de ser assim. Estás sob minha proteção. Tu mesmo disseste. Sem discordar, ela entregou o menino. Instantes depois, continuaram. José ia adiante com o menino nos braços. O asno seguia atrás, puxado por Miriam. Agora o barranco era muito estreito. Parecia um túnel, por onde corria um rio de pedras. Não havia trilha. José descia por ali, convencido de que voltaria a encontrá-la mais abaixo, encontrar a trilha, né? Os pés afundavam na areia grossa. O asno afundava muito mais. Tentando retirar a pata presa entre as pedras, o animal caiu. Desequilibrada pela queda, a massa de cascalho deslizou para baixo com um grande estrondo. Que problema teremos se ele quebrou a pata? Passou pela cabeça de José, mas deteve-se em tempo para não manifestar seu pensamento em voz alta. Quis retroceder para ajudar o animal a livrar-se do acúmulo de pedras. Miriam adiantou-se a ele. Com sua ajuda, o asno voltou a pôr-se de pé. Não houve nada com ele, disse ela, como se pressentisse a preocupação de José. Já voltou a andar. Está apenas abatido, o coitado. O barranco se alargou de novo e já não descia de modo tão abrupto. A trilha voltou a aparecer. José teve a impressão de que a respiração de Miriam se tornara arquejante e penosa. Ficaste cansada? Perguntou-lhe. Ela não respondeu nada, de momento, e em seguida disse: Não te preocupes comigo. Mesmo que eu me canse, tu és mais forte. Jesus tem que... José pôs a mão no ombro dela. Não posso suportar o pensamento de que isso recaia sobre ti agora. Eu não entendo. Ela o interrompeu. A cada pessoa foi dada a sua própria medida. Pensa em quantas mulheres
tem de levantar-se durante a noite e fugir para salvar seu filho. Mas tu, por que haveria eu de ser mais protegida que as outras? Isso não me agradaria. Anda, vamos. De novo, puseram-se a caminho. Iam devagar, mas sem parar. Jesus continuava dormindo. José sentia seu rostinho quente contra a face e as mãozinhas enlaçadas em seu pescoço. A noite chegava ao fim. Apagavam-se as estrelas. O espaço se enchia de uma bruma acinzentada e úmida. Lá atrás deles, por trás da colina, despontava o dia. Mas sua claridade ainda demoraria muito a mostrar-se no barranco que desciam. Não iremos muito mais longe, disse José. Quando houver mais luz, procurarei algum lugar entre as rochas para nos protegermos. Vamos esconder-nos durante o dia. Creio que tens razão. A claridade aumentava paulatinamente. O vento parou de soprar. Por cima deles, as rochas desenhavam uma linha nítida sobre o fundo do céu. De repente, as pedras fizeram um ruído mais forte às suas costas. Ouviu um grito abafado. José voltou-se bruscamente. O que aconteceu? Nada. Pisei de mau jeito. Viu Miriam com o pé levantado. Não podes pô-lo no chão? Perguntou com voz de preocupação. Sim, vou pô-lo daqui a pouco. Não precisa ter medo. Já não está doendo. A mulher, disse ela, enviada por seu marido durante a noite em busca de uma ovelha perdida, precisa ir mesmo que sinta o cansaço. Eu não te enviaria a lugar nenhum. Eu sei disso, mas quero ser como as outras. Baixou o pé e pôs-se a andar. Mas ia devagar, cocheando, apoiando-se nas rochas. A luz se derramava mais e mais no barranco. José sentiu-se invadido pela ansiedade. Deu uma travada aí. Eu vou só recomeçar a frase aqui. Baixou o pé e pôs-se a andar, mas ia devagar, cocheando, apoiando-se nas rochas. A luz se derramava mais e mais no barranco. José sentiu-se invadido pela ansiedade. Quase se esquecia de que Miriam mal podia andar. Disse sem se voltar: temos de apressar o passo. Ouviu os passos de Miriam, mas eles pararam em seguida. Oh, José, não consigo. Ele voltou para o lado dela. Estava outra vez com o pé levantado. A dor se refletia em seu rosto. Está doendo? Dói. Mas vou aguentar. Resistirei. Perdoa-me. Se pudesse, eu te levaria nos braços. Mas essa claridade me preocupa. Vou andar. Já vou. Miriam cocheava, mas seguia adiante. José não podia olhar a expressão de dor que, a cada passo, se refletia no rosto dela. Oh, Miriam, ele gemeu, por que o Altíssimo? Ela também agora não deixou ele concluir. Ele quer que continuemos sendo pessoas comuns. Caminharam um trecho em silêncio. Somente por sua respiração ofegante, José podia imaginar quanta dor lhe causava a torção do tornozelo. Também o asno se arrastava, machucado. Subitamente, José ergueu a cabeça. Uma das fendas iluminou-se acima de suas cabeças, como se tivesse acendido um archote na rocha. Uma luz vermelha, dourada, deslizava rapidamente pela rocha negra. Miriam também levantou a cabeça e disse: o sol. Sim, o sol. Já é dia. Um esforço a mais. Temos de nos esconder.
Nesse mesmo instante, passaram umas pedras por cima da sua cabeça. José voltou-se horrorizado. Alguém vem atrás de nós, disse com voz trêmula. Parece que vem correndo. Oh, Adonai! Na penumbra, que ainda envolvia o fundo do barranco, não se distinguia ninguém. Mas alguém devia vir correndo atrás deles, porque se ouvia o ruído dos cascalhos, deslocados por passadas rápidas. Só está vindo uma pessoa. Os passos são muito ligeiros, observou ela. Assim parece. Mas aproximemo-nos das rochas. Talvez encontremos alguma saliência, algum barranco lateral onde nos escondermos. Aproximaram-se da parede, mas ainda não a tinham atingido quando ouviram, bem ao seu lado, um ruído de pedras deslocadas por passos ligeiros. Logo se ouviu a risada de Miriam. Oh, José, olha quem vinha correndo atrás de nós. Dando grandes saltos, com a língua toda de fora, apareceu um cão. O seu cão. Caiu aos pés de Miriam e, choramingando, esfregava seu corpo ao dela. Mordiscava-lhe a roupa de alegria. Estava muito feliz por tê-los encontrado. Miriam acariciava o lombo dele. Que valente! Ele nos achou, dizia ela. Quando os magos chegaram, José pedira a Ata e levasse o cão para sua casa. Ficou ali pela noite, por isso não partira com eles quando foram embora. Preocupado, José balançava a cabeça. Não terá mostrado o caminho para aqueles que vieram procurar-nos? De qualquer maneira, não podemos ir mais longe. Temos de parar e esconder-nos. No paredão lateral, José enxergou uma fenda que formava uma espécie de estreita passagem. Por ali, mal podia passar uma pessoa. Deixando Miriam com Jesus nos braços, ele entrou. Seguindo a passagem estreita e tortuosa, chegou ao leito seco e rochoso de uma torrente. Mais ao longe havia um terreno de cascalhos, em seguida um pequeno prado e a boca escura de uma caverna. José voltou rapidamente, recitando uma beracá de ação de graças. Era um excelente lugar para se esconderem. À espera de sua volta, Miriam sentara-se no chão. Apoiou a cabeça contra um rochedo, fechou os olhos. Jesus dormia em seu regaço. Ela também adormeceu. Assim ele a encontrou ao voltar-se. Despertou-a suavemente com a mão. Ela abriu lentamente os olhos. Um esforço a mais, Miriam, disse-lhe. Encontrei um lugar seguro. Vês como ele é bom? Disse ela. Sim, é muito bom, concordou José. Sempre ajuda. Jesus continua dormindo. Jesus continua dormindo? Perguntou. Ele nos foi entregue para que possa dormir, disse ela, sorrindo sobre a cabecinha do menino, apoiada contra seu peito. Então aqui termina o capítulo 6, né? Dessa narração, né? Então aqui nós estamos acompanhando e vamos acompanhar por um tempo, né? A fuga, né? A fuga de José para o Egito, da qual nós sabemos pouco das descrições do Novo Testamento, né? E o autor, como faz na maior parte dos acontecimentos, né? Ele então vai imaginar uma fuga para o Egito e todos os percalços, né, dessa viagem, né? Serão muitos os percalços, né? Mas esse é apenas o começo, né? Dessa viagem extraordinária, né? Uma viagem em que Jesus está fazendo aqui o caminho inverso,
que fez o povo escolhido por Deus, libertado por ele, né, da escravidão do Egito. Né? Uma história extraordinária, né? História extraordinária. Essa história do povo escolhido, do cuidado que Deus teve com esse povo, né? E das traições que ele recebeu desse povo. Então agora o filho dele, encarnado, né, vai fazer essa história, esse caminho inverso, né? Ele vai para o Egito para se libertar de Herodes, né? Para fugir de Herodes. E é muito interessante, né, vermos o escritor aqui, o nosso escritor polonês, descrevendo, né, e meditando, né? Isso é uma espécie de meditação do Jan Dobrazinski, né? Sobre esses acontecimentos, né? Sobre o que José teria pensado, né? O que passava pela cabeça da sombra do pai, né? E as poucas, mas significativas interlocuções dele com Miriam, né? Mostrando bem o caráter das duas figuras, né? E sobretudo o caráter sereno, apaziguador, pacífico, né? Perseverante, humilde, né? De Miriam. E aqui salta aos olhos, né, uma passagem que é quando ele desperta Miriam e fala que tinha visto um anjo, e Miriam imediatamente se põe nos preparativos para a viagem, e ele pergunta, né, mas Miriam, isso aqui pode ter sido uma imaginação. Ele falou, não foi, porque foi você que viu o anjo. Mas por quê? Não, porque se fosse eu sou mulher. Se fosse eu, poderia ter sido imaginação. Mas você é o pai. Deus te deu Jesus para proteger. Portanto, a sua visão é uma visão verdadeira. Então, veja o tipo de raciocínio que Miriam utilizou para discernir. Isso chama discernimento, né? Discernimento dos espíritos. Para discernir que aquela visão que José teve foi verdadeira, né? O que ela usou, né? Essa conclusão dela, o que ela usou nessa conclusão dela? Ela usou elementos da realidade, tá certo? Ela usou apenas elementos da realidade, né? Ela não usou nada sobrenatural. Então, ela estava, naquele momento, interpretando a visão de José baseada na realidade. Deus deu a José o poder pátrio sobre o menino, não é? Deus deu a José a responsabilidade de cuidar do menino, certo? O menino estava em perigo e Deus tinha que falar com José, não com Miriam, né? Deus tinha que falar com José diretamente. Então foi isso que Deus fez, né? Ele não teria falado com Miriam, porque Miriam era a mãe, era a mulher, ela era
a protegida. E José era o protetor, né? Então é muito belo esse diálogo, né? Isso que o autor, enfim, nos brinda aqui, né? E depois são os percalços da viagem, né? Vão haver vários percalços, né? E as descrições que o Jean Dobazinski faz da, do caminho são preciosas, né? Essa descrição é preciosa, né? Mais uma vez, eu fico imaginando, né? Que ele deve ter, em algum momento da vida, se não para escrever o livro, ele deve ter tido contato com caminhos da Palestina, de Israel, caminhos desse tipo de característica aqui, porque é impossível uma descrição tão minuciosa, né, desses caminhos se ele nunca tivesse tido contato com algo parecido com isso, né? As grutas, as pedras, o rolar de pedras, o céu, os fiapos de céu que se veem nas grutas, enfim, as noites, o amanhecer, o entardecer, o meio-dia, o calor, enfim, né? Então, eu gostaria de saber se há algum comentário sobre a leitura de hoje. Desculpem eu ter atrasado tanto. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? Tudo. Muita coisa interessante aí também. Muitos trechinhos interessantes, né? A gente vê as virtudes, né, de ambos aí. Ele também simples, austero, dedicado, né? Em um momento aí a gente viu, nem vai ver nesse livro, falando que São José foi numa taberna, encher a cara, Ah, escutar música de sofrência, xingar, cuspir no chão, né? Ostentar, para né? relaxar um Obviamente. pouquinho, né? Eu vou relaxar um Isso. pouquinho. Relaxar um pouquinho, né? Bater um papo com o piriguete ali ou qualquer coisa assim, né? Então ele dá um ótimo exemplo aí de atitude masculina, né? Que a gente vê muita gente hoje em dia nem sabe o que é isso, né? Acha que é encher a cara, travesseira, chutar a barriga do cachorro, sei lá, né? Ostentar, né? Hoje em dia os pobres não são mais simples, né? Eles Não. querem ostentar, bancar de rico, assim, uma coisa completamente sem noção. É. Ela, sim, diga, professor. Os pobres hoje querem ter os símbolos da riqueza. É, exatamente. E muitas vezes não quer nem se esforçar para chegar lá. Não, não, só os símbolos. Exatamente. Quer parecer ostentar. E É. Nossa Senhora também, né, assim como São José foi dócil, né, essa inspiração do anjo, né, porque o que compete ao pai de família é exatamente isso, né, ele ser uma pessoa que tem essa capacidade de discernir as coisas, de raciocinar, de tomar decisões, de ser dócil também às inspirações divinas, estar aberto a elas, inclusive, estar Hum, atento a elas, né, e é. ficar se distraindo com bobagens, por exemplo, como eu disse, da taberna, bebida, jogos, diversões, né, gritando aí o nome do time na hora que faz o gol aí na janela para a vizinhança inteira ouvir, O não. tal de foguete. Isso, soltar foguete, xingar o juiz, etc, etc, etc. Né? Ele está se distraindo, ele está perdendo, como se diz, né, o olho do dono que engorda o gado. Ele está perdendo o olho dele em cima da família dele, dos filhos dele, da mulher dele, Ah, da casa, da situação social, econômica do país, né, da comunidade onde ele vive, etc, etc. E ela também, ela é dócil a Deus que se manifesta através do cabeça da família aí, né, do pater familias, né? É, ela se coloca e completamente submissa, né? sim, ela adere a Adere, isso, isso. né? Exatamente. O que a gente vê, essa atuação da Sagrada Família, a gente vai comparando com as famílias de hoje e não há essa abertura, não há essa possibilidade, né, de ambas as partes dos filhos. Então, nem se fala que eles vão imitar os pais, então eles vão ser
como eu digo, né, mais outra província rebelde, né? A cada decisão do cabeça da família é uma insurreição por parte dos filhos, uma insurreição por parte da mulher, um vizinho, familiar metendo o bedelho, né, querendo mais é que o circo pegue fogo, né? Porque na hora que o circo realmente pega fogo, corre todo mundo, não fica ninguém. Né? E um trecho também interessante que me chamou a atenção que ele falou, né? Tá no meio da noite, mas tem que acordar, né? Como a gente tem muitas vezes nas noites das trevas nossas aqui, das ignorâncias, né? Das ameaças que, né? Nós temos aí os novos heróis, as novas ameaças à vida, né? de Cristo e tudo aquilo que ele valoriza. Né, a gente tem que acordar e ficar atento, né, atento a essas informações que podem chegar para nós, assim, atento a nossas próprias observações sobre nossas avaliações, né, a leitura do ambiente para tomar as melhores decisões. Isso, da realidade. Isso, da realidade, exatamente. Correr para o nosso Egito, não necessariamente fugir, sumir dali, mas, né, se misturar no meio de algum lugar ali para poder se tornar invisível, vamos dizer assim, poder ter um pouco de sossego, de paz. É isso, né? Invisibilidade. Isso mesmo. Essas são as diretrizes do homem pardo, né, ou cinzento, como se traduz. Né? Isso aí é uma arte hoje em dia, né? Inclusive militar, né? Começa por aí, né? Os militares têm manuais e manuais de visibilidade. Exatamente. Para as famílias, inclusive, né? A própria família do militar é treinada a se tornar invisível na cidade, né? Onde ela mora e tudo. Visibilidade. Discreto, né? Misturar no meio do ambiente, você ficar completamente camuflado. Só assim que você... Foi isso que a Sagrada Família fez, né? Em Belém ela estava exposta, né? Isso. Então ela vai ter que sumir dali para um lugar sossegado e Deus disse o melhor, né? Ao invés de ir para Nazaré, como era a vontade de São José, aí logo para o Egito, some daí que aparece. Né? Inclusive é outro reino, né? Herodes não tinha poder lá, né? Não tinha nenhuma jurisdição lá. Aí ficava mais seguro ainda, né? Inclusive assim, essa fuga, ela foi estratégica segundo qualquer manual de estratégia militar hoje. Qualquer. No meio da noite, sem esperar o amanhecer, né? Usando a tecnologia da época, né? Da época, né? É incrível. E ai dessa fuga se não fosse o jumentinho, professor. Pois é. O jumento tá aí sempre, né? Isso. E o cão aí, fiel, né? O símbolo da fidelidade, né? Reencontrou, né? A saga da família. Os olhos, exatamente. Correr atrás. São os olhos, ouvidos, né? O latido para projetar os perigos, a vigilância. Por isso que acabou sendo o símbolo, né, dos fiéis, aquele que apareceu também anunciando a vinda de São Domingos, né? É impressionante. Protegendo São João Bosco. É maravilhoso, maravilhoso. Os bichos têm muito a ensinar. Mesmo, por exemplo, até mesmo a questão da própria camuflagem, o jeito deles andarem, né? Quem já viu um bicho no mato, eles andam um pouquinho, param, porque um objeto móvel chama atenção, né? Eles ficam com fundo de acordo com a pelagem deles. Eles atentos à realidade, né? Eles ficam, e o ser humano aprende com isso, né? Os próprios lutadores de Kung Fu que assim, denominam certos estilos de luta, né? De acordo com cada bicho. Né? O movimento, eles imitam certos movimentos que alguns deles têm. Muito Mas legal. é isso, pessoal. Essa é a minha parte. Então, opa! Obrigado você, meu cara. Obrigado você. Obrigado você. Esse processo, né? Veja, o movimento da Sagrada Família, instruído pelo anjo, é um movimento de defesa militar, não é? A parte mais fraca nessa guerra de longa duração, ela vai se retirar, né?
para voltar depois com mais força. Mas aqui é uma estratégia militar, apenas isso, fuga, né? E como toda estratégia de retirada, ela deve contar, né, com a resiliência, a resistência, a persistência do exército que está se retirando, né, para não se dispersar, né? Então aquele exército ali está unido, né? O exército da Sagrada Família está unido, né? Porque eles não sabem, essa guerra só terminará quando o Verbo encarnado decidir que terminou, né? A guerra lá daquele momento, né? Mas é uma beleza, né? E Deus só podia se utilizar de pessoas humildes e submissas a Ele e à realidade, né? Que era São José e a Virgem Santíssima, né? Porque, como o autor mesmo salienta, né? José tinha todo um processo mental de, enfim, pensamentos. O que significa isso? O que significa aquilo? Eu sou a sombra do pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, mas ele fazia, apesar das dúvidas que ele tinha dentro de si, ele fazia o resto muito bem, continuamente, com persistência. Ele não se deixava ele não se deixava vencer pelas dúvidas, né? Tinha dúvida? Tinha. Mas vamos lá. Vamos fazer o que eu tenho que fazer, né? Uma atitude de submissão à realidade. Verdadeiramente é isso. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Professor, opa, só um pequeno complemento. Essa realidade é o senso de dever de prioridade, né? Que muita gente também perdeu hoje em dia. As pessoas querem só fazer a vontade delas. Se eu quero, eu faço. Se eu não gosto, eu não faço. Não, mas tem coisas que, querendo ou não, né, devendo fazer o que tem que ser feito. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Isso é o que você acabou de falar, devendo ou não eu tenho que fazer. Isso se perdeu completamente. Não é? E hoje em dia você vê, né, tem muita gente que está assim, eu estudo de manhã cedo, mas igual meus alunos, né? Eu estudo de manhã cedo, mas quero ficar até as 3 da madrugada brincando com o celular. Aí chega de manhã para a aula, tá um bagaço, ou então chega de tarde para a aula, continua um bagaço, mas chega com aquela cara de sono, quem dormiu metade da tarde, aí começa a acordar no final da aula, depois chega para casa e dorme mais um pouquinho, acorda e vai mexer com o computador, com o celular, com o videogame, com sei o que, tarará. Ou seja, não tem esse senso de que eu tenho aula de manhã, eu tenho que acordar cedo, então eu tenho que dormir cedo. Vamos supor, né? Dando um exemplo simples, né? Mas eu quero ficar conversando com os amigos, eu quero jogar, eu quero fulano, presta atenção. Você quer, mas você não deve fazer isso. Querer é uma coisa, dever é outra. Dever é outra, e mesmo que possa, muitas vezes não deve. Não, sim. Para as coisas ilícitas, nunca, né? Mas o que a gente está falando é para as coisas lícitas, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa lícita, mas não deve fazer. Não precisa fazer. Não precisa, não deve. Tem outra prioridade. Isso. As ilícitas nunca, né? Essa tem jeito. Essa é completamente vetada, embora muita gente ainda acha que possa, né? Não deve, inclusive. E assim, a gente fala isso desses jovens, das crianças, mas também é o seguinte, quem estabeleceu esse ritmo de vida completamente disciplinado são os pais, né? Eles têm que ser educados para educar, né? Não, esse negócio é impressionante, né? Porque os pais querem que os filhos sejam disciplinados. Sim, sem que eles deem o exemplo. Né? A gente trata com pais, né? Lá na associação. Os pais querem que o filho saiba latim, francês, alemão, grego antigo,
e tal. Mas Piano. é piano. Mas eles não fazem absolutamente. Eles não leem um livro. Não, não dá um exemplo. Mas querem que os filhos sejam assim, né? Então, É. assim. Nós estamos falando com uma das mães aqui, ó. Ela tá mandando coraçãozinho. Então, assim. Deve ter outra coisa pra mandar, hein, pessoal? O coraçãozinho, aparentemente, ela mandou. Agora, ó, as flechas. As flechas, eu não sei como é que. É, Só a reação. O coraçãozinho é só a reação. Eu tô aqui transmutando e tô concordando. é, Coração bateu mais forte. mas é uma coisa curiosa, Márcio. É o seguinte: ó, o homem moderno, ele tem uma coisa. Ele tem os seus sonhos e os seus planos de vida infinitamente afastados com o planejamento da vida dele para atingir esses planos. Nunca houve na humanidade uma sociedade tão maluca como essa. Sim, concordo. Porque antigamente você tinha plano. Uhum. O roceiro lá que trabalhava na roça, que não era dele, ele trabalhava, juntava um dinheirinho e falava: um dia eu vou ter uma roça. Isso, é Minha. Isso. Então ele guardava debaixo do colchãozinho o dinheiro, etc. Ele sabia o que ele podia gastar por mês para. E no meio da vida, no final da vida, ele conseguia a rocinha, deixava para os filhos. Agora, hoje em dia, as pessoas, os planos delas não tem nada a ver com a disciplina diária que elas têm para atingir os planos. E outra, o tempo que elas que elas querem atingir o sonho é um tempo tão curto que não vai dar tempo. Não tem condições. Então, assim, você fala: eu vou trabalhar um jovem, né? Um casal jovem, um jovem. Vou trabalhar durante 30 anos, vou conseguir isso, e vou deixar para os meus filhos isso. Tá bom, 30 anos é um período grande, você pode fazer muita coisa. Sim. Mas eles querem 2 anos. Não, e outra, querem fazer esse plano, mas assim, gastando os tubos com viagens, roupas Sem abrir mão de nada. Sem abrir mão de nada, não, sem ter nenhum desconforto, né? Não. Imagina esse Sagrada Família assim: vamos para o Egito, mas eu quero ir. Eu quero ir com um corcel maravilhoso, com um cavalo assim lindo, e com 2 ou 3 auxiliares. Sim, uma liteira carregada por escravos portões. Né, tendas maravilhosas com tapetes no chão. Tem condições, né? O homem hoje ele não tem a menor ideia do que seja fazer um pouquinho cada dia. Isso. Né? Isso impõe também um senso de sacrifício também, porque mesmo, né, a questão do amor em si, ele exige um sacrifício, né? Tinha um padre uma vez que falou: tudo aqui nesse mundo, se tiver que ser feito alguma coisa por amor a Deus, vai impor um sacrifício. O sacrifício da vontade, o sacrifício da própria opinião, o sacrifício das próprias preferências. Todo amor é um sacrifício, até o amor humano, né? Até o amor humano. O amor humano, o que você não tem que sacrificar? Exato. Né? O que os pais não sacrificam pelos filhos, o que os cônjuges não sacrificam. Um pelo outro. Um pelo outro, e também pelos filhos e por muito mais. Sacrificam, às vezes, os próprios planos para poder tentar tornar a coisa mais suave e agradável ali. O sacrifício é a marca do amor. É o símbolo do amor. Não tem... Se você quer saber se há amor, você vê se há sacrifício. Exato, por isso que o símbolo do amor de Cristo é o sacrifício na cruz. É a cruz. Vários estudiosos falam. É a cruz. Né? Para sirvam de exemplo para nós. Né? E nessa que o senhor falou aí o senhor me fez lembrar também, ofereceu outro dia uma sugestão de vídeo, às vezes eu dou minhas aulinhas lá, enquanto eu estou anotando lá, lançando o que eu fiz e tal, põe lá uma musiquinha lá, alguma coisinha assim, mas aí apareceu uma sugestão lá. É interessante, uma moça, ela joga na cara a realidade de certas pessoas, ela falando: como 90% da população brasileira recebe menos de R$ 3.500 por mês, ela falando para o público feminino dela, né? Olha, vocês precisam repensar essa coisa de eu quero achar um cara provedor para mim, para me dar uma vida mansa,
ou vocês não vão ter uma vida mansa, ou vocês vão ter que batalhar junto para ter alguma coisa. E cai naquela coisa que você falou, né? Todo mundo quer alcançar seus sonhos, mas não quer abrir mão das suas preferências, né? É, exatamente. Comprar um produto mais barato ao invés do mais caro. Viver Ou nem com. comprar, né? Ou nem comprar. Porque é impressionante o milagre que a gente pode fazer no dia a dia com as pequenas escolhas. Que você anuncia, exatamente. Pelo amor de Deus. Não só financeiramente também. Sim. Se você vai fazer as contas na ponta do lápis, né? Uhum. Você pode economizar muita coisa, deixar de gastar muita coisa. E as renúncias, aí sim, essas da vida que tem a ver com a vida espiritual, essas são impressionantes, né? O bem que a gente recebe disso, né? Sim. E são pequenas renúncias que somando dão assim um grande ganho lá na frente. Isso. Exatamente isso. Assim como as pequenas renúncias aqui na Terra, né? Imitando aqui essas parábolas do Nosso Senhor, né? Explicando as coisas aqui da Terra para demonstrando pelas coisas da Terra para explicar as coisas espirituais, né? As pequenas renúncias que nós fazíamos, os pequenos sacrifícios de vontade, as paciências, né? Os momentos de paciência, de tribulação bem atravessadas, né? Aquilo que a gente renuncia por Deus acaba, né? Acaba acrescentando ao nosso tesouro espiritual que a gente vai colher só na frente. No nosso saldo bancário lá, exatamente. Exatamente. É lá que a gente tem que juntar o tesouro. Isso mesmo. Essa minha última arrancada foi essa, professor. Obrigado. Meu cara, muito obrigado a você. Isso aí, suas observações são muito boas. Então, mais alguém tem alguma observação a fazer? Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.